Vamos calcular a integral indefinida de raiz quadrada de x, ln de x dx. O problema consiste em determinar uma primitiva da função raiz quadrada de x, ln de x, ou seja, uma função cuja derivada seja raiz quadrada de x, ln de x. Isso não é simples, então a gente tem que se dispor, né, dos métodos de integração. Por exemplo, pensar numa substituição, isso aqui não parece ser o caso. E aí, em seguida, a gente pensa no método de integração por partes, que consiste em reconhecer aqui no integrando uma função u de x e uma outra que a gente chama de v' de x, de modo que a gente saiba derivar u, isso é fácil, mas ao fazer uma escolha para v' de x, a gente tem que pensar, né, quem é a função v, ou seja, quem é a função cuja derivada dê aquilo que eu conheço, aquilo que eu estou escolhendo, seja algo que a gente saiba integrar. Então, se por exemplo, nessa escolha eu fizer chamar o ln de x, né, dx aqui, para fazer o papel do v', então eu já tenho que ser capaz de saber quem é a integral do ln de x. Nós fizemos isso num outro vídeo, né? Isso dá x ln de x menos x, mas talvez você não consiga se lembrar. Então, não me parece, né, ser essa a boa escolha. Então a gente chama a u de ln de x, e agora isso é fácil, porque se u de x é o ln de x, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora, se o v', o que sobra ali é a raiz quadrada de x, né, dx, então a v é a integral da raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x que pode ser escrita como x elevado a meio. E aí nós temos que ver a integral de x elevado a meio, que é x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. E isso daqui fica x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que dá 2 terços, né, dividido aqui, vezes x elevado a 3 meios. E a gente se lembra, né, que é assim. A integração por parte consiste, né, então, em fazer essas escolhas, integral de u', isso dá u vezes v menos a integral de u'(v). Então a escolha tem que ser feita de modo que eu saiba dizer quem são as funções u e v, e também de modo a obter aqui uma nova integral que seja algo que a gente consiga, né, resolver. Então, fazendo a aplicação para as escolhas que nós fizemos, então nós temos agora o u e v, então é u e v, então vai ficar igual a 2 terços de x elevado a 3 meios vezes o ln de x menos a integral, aqui nós temos u'(v). U' dá 1 sobre x e o v está aqui, 2 terços de x elevado a 3 meios dx. Então isso vai dar igual a 2 terços de x elevado a 3 meios ln de x menos a integral. Bom, nós temos uma constante aqui no integrando, essa constante a gente pode colocar multiplicando a integral, e nós temos x elevado a 3 meios dividido por x, que é 3 meios menos 1, x elevado a meio dx. E aí nós temos agora a integral de x elevado a meio, raiz quadrada de x, que a gente já fez ali embaixo, inclusive, né? Então isso aqui vai ficar igual a 2 terços de x elevado a 3 meios ln de x menos 2 terços, e aqui a gente tem a integral de x a meio, que é x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, e aí a gente pode colocar mais c, onde c é uma constante real, então vai dar 2 terços de x elevado a 3 meios ln de x menos 2 terços de x, meio mais 1, 3 meios, meio mais 1, aqui a gente tem 3 meios,
mais uma constante. Então vai ficar assim, 2/3 de x elevado a 3 meios ln de x. Aqui nós temos o 2/3, né, aqui dividido aqui no 3 meio, então vai ficar menos 4 nonos, né, esse 2 vem para cá multiplicando, aqui a gente tem um 9 de x elevado a 3 meios mais uma constante. Isso aqui já é uma resposta, né, mas você, se quiser ainda procurar uma simplificação ainda maior, você pode escrever como 2/3 de x a 3 meios, e aqui vai sobrar ln de x, menos, aqui vai dar um outro 2/3, né, mais uma constante c. E ainda, se você quiser, você pode escrever x elevado a 3 meios como sendo x vezes x elevado a meio, né, 1 mais meio é 3 meios, que é x raiz quadrada de x. Então daria 2/3 de x raiz quadrada de x vezes ln de x menos 2/3 mais c, onde c é uma constante real. C pertencente a R é uma constante.